Meus irmãos, que Jesus nos dê a sua paz. Quando a gente encontra essas almas assim, como o Olegário, a gente até tem vontade de melhorar cada vez mais, para ver se chega lá. Há pouco instante, o Olegário falou sobre um orador que virá tratar de uns assuntos, dentre os quais, sobre o livro Memórias do Padre Germano. Eu não poderia deixar de comentar sobre esse livro, ou pelo menos falar que esse livro foi o único livro, dentre todos os livros que eu já li, que me arrancou lágrimas. O livro Memórias do Padre Germano é uma obra excepcional. Trata de um homem que foi padre aqui na terra, espanhol, e que fez um trabalho belíssimo, uma verdadeira alma de escola. Então, até a palestra, os irmãos poderiam adquirir esse livro pela biblioteca ou na livraria e começar a ler e se deliciar com uma das obras mais lindas que eu já li e que existe, graças a Deus, na literatura espírita. O filósofo alemão Arthur Kaufmann nos diz que a pessoa não é a pessoa, que o homem não é o homem, que nós somos seres quando agimos, nós somos as nossas ações, nós somos os nossos hábitos, nós somos aquilo que praticamos. É uma ideia materialista que retira a visão do espírito imortal, porquanto nós não somos nem aquilo que pensamos, nem aquilo que fazemos e nem aquilo que deixamos de fazer. Nós somos espíritos imortais, seres inteligentes, criados por diversas leis, mas, sobretudo, pela grande e soberana lei de amor do nosso Pai Celeste. Mas o que leva um filósofo desse nível, um dos mais notáveis filósofos da Alemanha, a chegar ao ponto de dizer que o ser humano é o que ele faz, é o que ele pensa, significa a sua atitude. Nós vivemos na periferia de nós mesmos. Nós dependemos das opiniões, da cultura, da educação. Nós dependemos de toda uma situação, de toda uma circunstância, para que nós sejamos nós mesmos. Não sabemos amar o próximo, porque nós não sabemos amar a nós mesmos. Esse auto-amor, essa sensação de gostar de si mesmo, ela quase que não existe. Hoje é um dia em que se homenageia os pais. Nós sabemos que pai e mãe é todo homem e toda mulher que educa. Quantos de nós amamos os nossos filhos, queremos o melhor para cada um deles, mas não sabemos, não suportamos a nós mesmos? Como haveremos de dizer, sou pai, sou mãe, se não somos ainda pais de nós mesmos, mãe de nós mesmos, ou seja, nós não temos por nós mesmos o respeito que devemos a nós mesmos. É um momento de solidão. Buda deixou temporariamente a convivência com a sua família, buscou a reflexão, a meditação, durante muitos anos, recolhido numa floresta, até entender um processo de iluminação interior. Segundo seus biógrafos, Buda encontrou a iluminação.
O que significa o Nivarna, a iluminação? O que significa esse momento em que o espírito introjeta em si próprio, ou melhor, sente em si próprio todo um arcabouço divino dentro da individualidade que o compõe? Como vivemos com as máscaras? Como dependemos das máscaras para conviver, para sobreviver e para viver? Se o filho não ligar no dia dos pais, o pai vai se sentir triste, porque vai pensar: onde eu errei? Porque o meu filho trilhou esse caminho, não foi assim que eu o orientei. Quando as pessoas não fazem aquilo que nós queremos, que desejamos, como ficamos decepcionados? E como ficamos inseguros? 999 elogios e uma única crítica. Essa única crítica nos abate. Essa única crítica nos magoa. Essa única crítica nos leva a uma reflexão: onde eu errei? Então não estamos seguros, porque não ouvimos a voz da consciência. A consciência, ainda assim, quase sempre ela sofre influências da cultura, da inteligência social. Ela, infelizmente, ela é forjada por uma série de critérios, de tradições. Mas a consciência pura, a consciência que ninguém consegue debater, que ninguém consegue conspurcar, é a consciência que diz sobre o respeito aos direitos naturais de alguém. Todos nós temos a consciência que diz que nada deve ser praticado de forma que venha prejudicar os direitos naturais de alguém. Quando assim fazemos, as nossas consciências censuram. Ainda que tenhamos razões emocionais, ainda que tenhamos paixões que tentem justificar essa atitude de desrespeito, essa atitude de vingança, essa atitude de maledicência, mas a consciência pura habita em cada um de nós. Ninguém poderá fugir dessa consciência. E por que temos medo de ouvir a voz da consciência? E por que temos medo de nós mesmos? Porque não suportamos alguns minutos em casa, sem ligar a TV, sem usar o telefone, sentindo o prazer de conviver consigo próprio, sentindo o prazer de estar em harmonia consigo mesmo, de estar contente, não porque fez isso ou aquilo, não porque deixou de fazer isso ou aquilo, mas é porque encontrou a paz entre a vivência e a consciência. A crise que nós vivemos, de natureza moral, é a falta de amor a nós mesmos. E aí fica difícil perdoar, mais difícil amar, tolerar ou até negociar com alguém, conviver com as diferenças. Como nós somos dependentes dos elogios, se não nos aplaudem, caímos em depressão. Como nós somos dependentes de opiniões alheias que pouco conhecem sobre nós mesmos. Se nos aplaudem, aplaudem graças à generosidade. Se nos vaiam graças à ignorância. Porque não há melhor aplauso do que o aplauso da consciência. De uma consciência reta, pelo dever cumprido. Não há amor maior do que o do nosso Pai. E não há descoberta maior do que o amor de Deus em nós. Porque Ele habita em nós. O reino dele está em nós. Não está no outro. No outro
está o derramamento desse amor. Não se pode dizer que alguém ama verdadeiramente alguém se esse alguém não se ama. Esse amor ao próximo é um amor possessivo, ciumento, que cobra. Enquanto você fizer o que eu quero, então aí você vai ter meu amor. Mas enquanto você não fizer, você não vai ter meu amor. Então não se trata de amor, se trata de uma sementinha de amor. Se trata de paixão, se trata de egoísmo que busca o amor, se trata do orgulho que busca o amor para se orgulhar que ama. E as nossas virtudes? Quem poderá dizer o que seja a humildade? O que é que nós amamos no outro? A verdadeira humildade ou a aparência de humildade que o outro está a colocar com as suas máscaras? Quem poderá dizer que alguém é ou não humilde, verdadeiramente virtuoso, paciente, esperançoso, senão a nossa consciência? Quem poderá tecer o verdadeiro julgamento sobre nós mesmos? Quem poderá avaliar o pai? Os filhos? Quem poderá avaliar a mãe? As filhas? Os seus genitores? Senão a própria consciência. O reino dos céus está na limpidez, na luminosidade de nossas consciências. Santo ou pecador será aquele que receber da consciência o galardão ou a censura dela própria. Virtuoso é aquele que a consciência diz que é virtuoso. Quando Jesus disse: me chamais mestre, e eu sou manso e humilde de coração, ele não estava ali dizendo dele próprio, era a consciência crística dele que falava a seu respeito. E muitos poderão até pensar que se trata do orgulho, que se trata de uma manifestação egóica do orgulho, mas não é bem assim. O fato é que nós somos dependentes do outro, dependentes da aprovação do outro, dependentes inclusive das censuras do outro, dependentes 100% do outro. Deveríamos fazer diferente, fazer com que o outro se sinta dependente de nós, mas nós somente dependentes de Deus, porque nós descobrimos Ele em nós, porque nós percebemos Ele em nós. E por que nós não perdoamos? E por que nós perdoamos? A atitude de perdoar ou a atitude de não perdoar são apenas atitudes, porque na verdade quem se ama não se sente ofendido. Quem está bem consigo próprio não depende de qualquer tipo de circunstância. E se alguém o maltrata, ele somente pensa: ele não está bem. E não diz: eu o perdoo. Se perdoa, é porque está magoado. Se perdoa, é porque não se ama. Essa atitude de amor ao próximo é, na verdade, meus irmãos, um derramamento. Nós amamos verdadeiramente quando sobra amor em nós. Nós só poderemos amar alguém se nós sentirmos um profundo amor em nós mesmos. E que não se fale em narcisismo, e que não se fale em autoestima, mas que se fale em autoconhecimento, mas que se fale numa condição de reserva diante do patrimônio que somos nós mesmos, um patrimônio eterno, um patrimônio prioritário, especial. Não estamos aqui para educar ninguém. Como já dizia o notável educador, o maior dos educadores brasileiros, Paulo Freire:
ninguém educa ninguém. Ninguém ama ninguém, a não ser que se ame primeiramente. Ninguém educa alguém, a não ser que se eduque primeiramente. Mas como buscar esse caminho do auto-amor, dessa autoajuda, desse querer bem, de não ter medo de olhar para o espelho, vendo as virtudes e as limitações, e olhar para si mesmo e dizer: como eu me amo, como eu sinto por mim uma imensa gratidão, porque Deus me criou, e por todas as oportunidades de conviver com o meu próximo, de me distribuir como pão vivo, para que os outros possam, através de mim, beber o cálice da ventura de Deus que existe em mim. Essa é o Nirvana, é a iluminação tão preconizada pelos orientais. É o momento em que Santa Teresinha nos falava da mística desse auto-amor, quando ela disse, em algum momento de prece: Senhor, basta, eu não suporto tanto amor. Ela entrou na sintonia da sua individualidade, superou todas as máscaras, não era humilde porque queria parecer ser humilde, não amava porque queria que os outros notassem o seu amor, mas é porque aquilo saía naturalmente, porque a sua alma se elevava acima das tradições, das representações sociais, das conjecturas. É momento para que nós olhemos para nós mesmos, com todos os acertos e com todos os erros, e dizemos para nós: Senhor, como eu me amo, como eu sinto por mim um querer bem. A pessoa que eu mais gosto de conviver é a mim próprio, porque somente assim eu vou poder entender verdadeiramente o que se passa na mente e nos corações do meu próximo. Quantos de nós buscamos psicólogos para que eles abram as comportas pela ciência da mente, de um entendimento de autodescoberta? E Sócrates, que repetia as palavras que existiam nos templos, principalmente no templo de Delfos: homem, conhece a ti mesmo e conhecerás o universo. Ponto. E nada em excesso. Conhecer-se próprio não está no movimento periférico, não está no movimento da personalidade. O conhecimento que Sócrates falou e a liberdade que Jesus preconizou, se fala do núcleo da nossa personalidade, que é a individualidade espiritual. Vivemos um momento de crise. Esse momento perdura já há mais de 10.000 anos. 10.000 anos é pouco tempo. É uma transição. Desde o tempo em que se criou e que se fundou a cidade de Jericó. E como é Dia dos Pais, nós podemos aqui dizer tantos e tantos homens, pais, que se descobriram como Pestalozzi, que se descobriu como educador, Rousseau, que se percebeu como educador, Abraão, que ali estava diante do seu filho Isaque, mas disposto a dar testemunho a Deus que o amava, e ele colocou esse amor acima do amor que ele sentia por seu filho Isaque. E por que não falarmos de José, do doce noivo de Maria de Nazaré, aquele homem firme, fiel, tolerante e sobretudo amável, que educou Jesus. Jesus encontrou nele a sinceridade. A sinceridade é o primeiro passo para a autoiluminação. A sinceridade é o primeiro caminho, é o primeiro portal para o autoconhecimento. Porque nós mentimos, nós vivemos de máscaras, não mentimos para os outros, mentimos para nós mesmos. Se alguém nos conta uma mentira, está mentindo para ele, porque nós pensamos que é verdade.
A sinceridade é o primeiro portal. E José de Nazaré simboliza a sinceridade. A sinceridade de um homem diante dos seus sentimentos, que ele colocou acima da própria lei de Moisés, que dizia que a mulher em adultério deveria ser morta, e agora sua noiva, grávida, não dele, mas do Espírito Santo, de um fenômeno natural, mas que para eles era sobrenatural. José foi sincero com os seus sentimentos, acima de leis, acima de tradições, foi sincero em seus sonhos, foi sincero a vida inteira. E por que não falarmos de outros tantos pais? De Einstein, que sofria porque amava os seus filhos. De Isaac Newton, que sofreu quando seu filho adotivo o abandonou. E por que não falarmos de Leonardo da Vinci, que diante dos seus discípulos os tinha como verdadeiramente filhos? E poderíamos falar dos pais, não apenas da ciência ou da filosofia, mas os sentimentos pais santos, o sentimento de Santo Agostinho, diante do seu filho, bem amado. E por que não pensarmos, pelo caminho da paternidade, e pelo caminho da seriedade, da sinceridade em assumir essa missão, o indivíduo pode encontrar também o alto amor. Mas não podemos fazer com que esse alto amor dependa de alguém. Ainda que venha em ingratidão dos filhos, é melhor ficar do lado da consciência. Os filhos precisam e merecem amor e orientações. Mas, acima de tudo, orientação de acordo com a consciência e amor também de acordo com a consciência. Depois da sinceridade, surge um outro portal para chegarmos a nós mesmos, ao porto seguro que venceu todos os complexos de inferioridade, complexos de superioridade. Depois da sinceridade, vem a busca e o encontro com a harmonia. Somente sendo sinceros, poderemos ser harmoniosos com a nossa consciência e com o outro. E como diz na Escritura Sagrada, a mentira é a mãe de todos os males. Todo mal e toda maldade nasce da mentira, porque ela nos cega, porque ela nos impede de enxergar a verdadeira realidade, o que somos verdadeiramente. Se muitas pessoas disserem para alguém, você não presta, você é louco, você é isso ou aquilo, repetidas vezes, aquele alguém vai acreditar. Da mesma forma, se dissermos para alguém, você é bonito, inteligente e generoso, ele vai acreditar. Como somos dependentes do elogio e como somos vulneráveis às críticas. É melhor que ouçamos as críticas, mas pensemos, vale mais a minha autocrítica. Mas nessa autocrítica, não sejamos severos em demasia, e nem sejamos indulgentes em demasia. O amor próprio não depende de severidade, e nem depende de indulgência, depende de boa vontade, depende de esforço, depende do cumprimento de os deveres. Mas aí os irmãos poderiam perguntar, mas você está falando que nós temos que cumprir os nossos deveres, mas os deveres não cogitam uma ação? Para se cumprir o dever não se depende da ação? O cumprimento do dever não depende das ações e nem das reações. O cumprimento do dever depende da autorização e da ação da consciência e não nossa. Há uma diferença entre agir por conta própria e deixar que a consciência haja por nós. Não estamos falando aqui, como o filósofo Kaufmann, de atitudes humanas. Queremos transformar, transmutar, queremos substituir as nossas atitudes pelas atitudes da consciência que existe em nós.
E aí, não seremos mais a nossa periferia, não seremos mais a nossa personalidade em ação, mas a viva consciência em nós, agindo por nós. Repetindo, não somos nós autores, ou não devemos nós ser autores das nossas ações. São as nossas consciências que devem assumir essas atitudes. E isso nos levará à seguinte conclusão, de entender por que Jesus disse, eu e o Pai somos um. E de compreender também, porque o apóstolo Paulo também disse, não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim, e tudo posso naquele que me fortalece. O próprio Paulo foi um exemplo vivo de consciência atuante. Paulo foi o primeiro e o mais implacável perseguidor do cristianismo. Ninguém perseguiu mais cristão com tanta habilidade do que o apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo, já como Saulo de Tarso. Mas Jesus compreendeu, mesmo nessa ação desvairada, criminosa, homicida, que ali não se encontrava Saulo agindo por ele mesmo, ali se encontrava a consciência de um homem de fé que agia nele. E por isso Jesus entendeu, e por isso que Jesus foi às portas de Damasco, buscar Paulo. Sim, Paulo, ser feliz, Paulo, porque Jesus viu que aquele homicida que matou Estevão não era um homicida, era uma consciência de fé que estava agindo em nome de uma lei, ainda que estivesse contrariando o seu grande mestre Gamaliel. Como ele mesmo disse, Gamaliel, uma coisa é seguir a lei, outra coisa é defender a lei. Eu vim defender a lei, e ele defendeu o cristianismo, e ele deu a vida. Quem fundou o cristianismo foi Paulo de Tarso. Jesus fundou a doutrina de amor, mas quem fundou o cristianismo foi Paulo. Sem Paulo não teríamos cristianismo. Foi ele que levou a mensagem do Cristo, superou todas as dificuldades, porque Jesus viu nele uma sinceridade, uma consciência atuante, uma consciência que não se dobrava, uma consciência límpida. Um homem sincero, meus irmãos. O que nos falta é que nós pensamos que somos o que fazemos. Nós agimos e pensamos como os filósofos materialistas. Nós pensamos que somos o que fazemos, que somos o que pensamos. Nós não somos o que pensamos, nós não somos o que fazemos ou deixamos de fazer. Nós somos uma consciência sintonizada com Deus. Essa consciência não age. Essa consciência está obnubilada, empanada, conspurcada, impedida de se manifestar, porque nós temos medo. Nós temos medo. O grande problema é o medo. Temos medo de agir com consciência. Temos medo de sermos sinceros. Temos medo de perdoar, de amar, porque nós temos medo de agir. Temos medo de deixar que a nossa consciência fale por nós mesmos. Temos medo de deixar que a nossa consciência diga, haja, sinta, pense por nós mesmos. Somos médiuns de Deus. Mas o Espírito imortal, o Espírito Santo que está em nós, é a nossa consciência divina. Uma consciência moral, uma consciência individualizada. É isso que significa amor a si mesmo. É dar vazão à consciência. É deixar que ela faça, que ela diga, que ela dite, que ela diga o que tem que ser feito, o que não tem que ser feito, ainda que isso contrarie todos os nossos interesses. Ainda que isso contrarie todos os nossos sonhos. Mas se formos médiuns dessa consciência, seremos felizes. Então, não vamos mais dizer, irmão, eu te amo.
Quando falarmos, irmão, eu te amo, vamos dizer, sentindo que não somos nós mais que estamos a amar. É a nossa consciência que ama. Aí é Deus em nós que ama. Porque a nossa consciência divina, a consciência que existe em nós, esse lampejo de iluminação, reflete a nossa identidade, o nosso DNA com o Criador. Então, por que sermos infelizes? Por que não gostarmos de nós mesmos? Por que não valorizarmos os nossos esforços? Por que não olharmos para o espelho e dizermos como eu te amo? Com todas as lágrimas, com todas as falhas, mas que seja esse olhar, o olhar da bondade e da consciência, e não a postura narcisista de um pensamento personalístico, periférico, débil. Então, é preciso que nós acordemos, como Buda, João Batista, Sócrates, Platão, o nosso mestre amado. Acordemos, porque isso significa o Cristo. Cristificar-se significa deixar a consciência crística que existe em nós agir por nós mesmos. E aí, não teremos mais medo, nada nos perturbará. Porque estaremos sempre com Deus, verificaremos Deus em nós e perceberemos nós em Deus. Muita paz a todos.